Reverendíssimo Padre Jefferson, meus irmãos e minhas irmãs na fé, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Chegamos ao último dia desta semana de cura e libertação, e hoje o tema que nos é proposto é a última petição do Pai Nosso: e não nos deixeis cair em tentação. Quando nós vemos esta petição, em primeiro lugar, nós devemos nos perguntar o que é a tentação. A tentação é uma solicitação para o mal, ou seja, o demônio, não podendo contra Deus, então ele se utiliza dos filhos de Deus para ofender a Deus. Então, o demônio sabe que não pode tratar Deus de igual para igual. Então, ele se utiliza de nós para ofender a Deus nosso Senhor. Então, o demônio vai nos inspirando, tentando para ferirmos o coração de Jesus. Então, o ofício próprio do demônio é tentar. Então, qual é a arte do demônio? Qual é o trabalho do demônio? Oferecer ao ser humano as tentações. Mas é preciso deixar muito claro aqui que nem todas as tentações são frutos do demônio. É claro, como eu acabei de dizer, é o ofício dele nos tentar. Mas existem tentações que não são o demônio que nos coloca, mas somos nós que vamos atrás delas. Por exemplo, quando você tem o seu celular. O celular é bom, sim ou não? É importante ter o celular? É útil? Mas, a partir do momento que eu não sei utilizar, eu posso cair em conversas frívolas e buscar aquilo que é tentação. De uma coisa boa, de algo que é bom, que eu posso usar para evangelizar, para se comunicar, pode ser para mim algo tentador. Então, o demônio não me inspirou. Eu mesmo é que não vigiei as conversas, eu mesmo que me deixei cair na tentação. Nós vemos isso, por exemplo, quando alguém canta a musiquinha, o meu lugar é o céu, é lá que eu quero morar. Mas, sabendo da sua fraqueza, vai lá num dia frio e fica abraçadinho com a namorada. Quer dizer, não foi o demônio, foi a pessoa mesma que foi buscar a tentação. Entendem a diferença? Então, existem coisas que o demônio nos sugere, mas existem tentações que nós mesmos vamos atrás. Outro exemplo, um carro, uma moto, é algo bom, desde que se saiba usar, se respeite as leis. Agora, quando um jovem, por exemplo, pega a moto, tira racha, fica dando cavalo de pau,
Ele está buscando uma tentação, que é morrer naquilo. É vontade de Deus? Não. Foi o diabo que pegou ele e levou até a moto? Não. Foi a própria pessoa que buscou. Então, a tentação que o demônio sugere, ela leva à morte. As tentações que nós buscamos, se não corrigidas, também levam à morte. Agora, existe, além da tentação, o que nós chamamos de provação. Então, o diabo tenta e nos leva a fazer coisas que nos levam à morte. Tá claro isso? A prova é algo que Deus dá. Então, Deus prova aqueles que Ele ama. Qual é a diferença da tentação para a prova? Deus dá a prova para nos fazer crescer na virtude da fé. Então, Deus não nos poupará das provações. Ele enviará para ver se nós temos uma fé verdadeira ou se na hora da prova nós vamos correr para qualquer resposta imediata que não resolve nada, ou se na hora da prova nós vamos perseverar na fé e mais ainda dessas provações, dessa perseverança, além de uma fé mais madura, ainda tiremos lições dessas provas que Deus nos permite passar. Assim, queridos irmãos e irmãs, quando nós diferenciamos a tentação da prova, nós vamos descobrir que Deus não manda a tentação, mas permite que sejamos tentados. Aliás, Jesus entrou no deserto e foi tentado pelo diabo. Ele precisava? Não. Mas aceitou ser tentado para ser um modelo para nós. Então, hoje, nesse último dia da semana de cura, você tem que sair daqui convencido, diante dessa petição, que Deus vai permitir você ser tentado, mas o modelo que você deve imitar na hora da tentação se chama Jesus. Uma vez que se entende isso, 3 coisas nos ensina porque Deus permite a tentação. Em primeiro lugar, Deus permite que eu e cada um dos senhores e as senhoras sejam tentados para que nós possamos merecer o céu. Então, o que te faz não desanimar na hora que você é tentado? Saber que aquela tentação Deus permite para que você receba dela uma recompensa, um prêmio, uma coroa. E aqui
quando eu meditava, rezava, preparando a homilia, o nosso maior exemplo é o padroeiro dessa paróquia. O que é que São Paulo diz? Combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. Resta para mim receber a coroa que o justo juiz tem reservada. Não só para mim, mas para todos os que assim combateram o combate da fé. Vocês estão entendendo? Então, quando Deus permite uma tentação, é para depois nos premiar com a coroa da glória. Então, imitem o exemplo de São Paulo. Deus premia a dificuldade vencida. Todas as vezes que nós formos tentados e não nos entregarmos à tentação, mas lutarmos, Deus dará aquela luta, aquela vitória, um prêmio no céu. Tá claro? A segunda coisa, Deus permite sermos tentados para a nossa purificação. Ou seja, quando nós caímos, é porque não vigiamos. Então, lembra quando eu comecei essa semana e eu dizia que Deus é grande, nós somos pequenos e que nós dependemos dele, dos benefícios dele? Então, quando nós decidimos que somos fortes, eu já estou muito bem na fé, eu já posso conviver e dialogar com o meu pecado, eu tenho força para vencer isso. É justamente quando nós estamos de pé que nós devemos ouvir lá dentro da nossa consciência: quem está de pé, cuidado para não cair. Quando você se acha forte demais, independente demais, é justamente nessa hora que o demônio vem e te dá uma rasteira e você descobre que você não é nada. E aí, uma vez que nós caímos, que nós entendemos, caí porque não vigiei, aí vem a nossa purificação. Nós batemos no peito e falamos: nós não somos tão bons mesmos. Não somos tão fortes mesmos. Deus permitiu que nós quebrássemos a cara para sermos mais enérgicos conosco mesmo. Então, o que acontece muitas vezes? Nós somos muito exigentes com os outros. Mas, na verdade, nós devemos ser exigentes conosco mesmo. Se você quer mudar alguém, mude você. Se você quer criticar alguém, critique você. Se você quer colocar disciplina em alguém, seja disciplinado com você, exigente com você. Com os outros, como diz o evangelho de hoje, misericórdia. Conosco mesmo, disciplina, exigência. Seja implacável com você. E o terceiro ponto é que a tentação nos leva a uma desconfiança de nós mesmos. Ou seja, eu compreendo minha fraqueza, eu compreendo minha impotência, eu necessito da graça. Ou seja, por que você reza? Não me deixe cair em tentação. Porque você entende que você não pode sozinho. Ninguém é santo sozinho. Qual é a crítica de Jesus e os fariseus? Eles não precisam de Jesus. Eles se bastam.
O que eles fazem é que salva. Eles anulam a morte de Jesus na cruz. Não precisa dele me salvar, porque as minhas obras me salvam. Nós não pensamos assim. Quando nós conhecemos a nossa indigência, nós sabemos que é Ele que nos salva, nós sabemos que é Ele que nos dá a graça, e nós precisamos orar com mais fervor e nos lançar nos braços dele. Então, para a nossa miséria, para o nosso pecado, para as nossas fraquezas, existe um único caminho: se jogar nos braços de Deus, pedir a graça e cooperar com essa graça. Então, esses são os 3 pontos que a tentação nos ensina. Tá claro? Seguindo. Quando nós dizemos: e não nos deixe cair em tentação, na verdade, nós estamos pedindo o espírito de discernimento e de fortaleza. Então, todas as vezes que você, a partir de hoje, for rezar o Pai Nosso, que você dizer essa frase: e não nos deixe cair em tentação, vamos dizer juntos? Você vai se recordar que você está pedindo o espírito de discernimento e de fortaleza. Discernimento. Então você está pedindo. E o que seria discernimento? Que é um dom. Discernir é um dom. Então, se eu entendo, como vocês estudaram durante essa semana, que a vontade de Deus é a nossa santificação, para ser santo, é preciso escolha. Você pode sonhar com o céu. Você pode cantar: eu quero o céu, eu sonho com o céu a todo instante, concedei-me o convívio dos... Você pode cantar isso a vida inteira. Mas se você não souber discernir e pegar os meios que te levam ao céu, você só vai cantar e não vai chegar. Então é preciso pedir, nessa petição do Pai Nosso, discernimento. O que é discernimento? É saber escolher. Então, se eu tenho uma meta, se eu tenho um lugar a alcançar, quais são os pontos que eu preciso adquirir, desenvolver, caminhar para chegar lá? Por isso que, junto com a palavra discernimento, pode-se trocar a palavra discernimento pela palavra prudência, que é ter uma meta e os meios para concluir. Então, aqui o discernimento me faz entender: eu tenho 2 caminhos. Um que leva à vida e um que leva à morte. Esse que leva à vida é o que Deus aconselha. Certo? Então, pelo discernimento, que é fundamentado no Espírito, na oração e na palavra, mesmo que a minha carne peça as coisas baixas, pelo discernimento, eu escolho o que me leva ao fim. O meu fim é Deus. Nós começamos dizendo: Pai, certo? Lembra que eu falei que Deus está na alma dos justos, o céu é a alma dos justos, ou seja, se eu quero o céu, que é Deus, eu preciso discernir. Ou seja, eu preciso escolher. Depois, do lado do discernimento, vem o que nós chamamos de fortaleza. Então, todas as vezes que eu rezo,
E não nos deixeis cair em tentação. Além de pedir discernimento, eu estou pedindo fortaleza. E para que serve essa virtude? Para que no meio das dificuldades... Um pouquinho de água para mim, por favor. Para que no meio das dificuldades eu possa resistir às tentações, superar os obstáculos e aguentar as perseguições. Então veja, existem pessoas que nós perguntamos assim: você está bem? Você fala assim: eu não estou muito bem, eu estou com uma dor aqui, é que está tudo muito ruim, que eu acho que eu vou morrer. Nós vamos aprendendo isso, né? Tem pessoas que a gente não fala assim: você está bem? Nós falamos assim: Deus te abençoe. Porque se nós perguntarmos: você está bem? Ela nunca vai estar bem. Não, se você reza o Pai Nosso e você pede discernimento e fortaleza, você entende que tudo coopera para o teu bem. Então, pela virtude da fortaleza, mesmo que não está bem, você diz assim: Padre, não está bem, mas pela virtude da fortaleza, eu sou aquele que espera que desse sofrimento, dessa perseguição, eu vou chegar à meta. Está entendendo? Então nós passamos do patinho feio, do coitado, da vítima. E falamos: não, tem um problema, tem uma tentação, mas pela virtude da fortaleza eu encaro em Deus e sei que pela força de Deus eu vou vencer. Então, olha, quando eu vier aqui, quando o Padre Jefferson passar, que ele perguntar assim: você está bem? Estou. E o que não está, pela virtude da fortaleza, vai ficar. Amém? Amém. Então, nada de vítima. Nada de coitado. Deus te deu uma provação ou permitiu uma tentação. Você bate no peito. Coragem. Fortaleza. Deus me deu, Ele me dá força e pronto. E está tudo bem. Então, se você pede no Pai Nosso fortaleza, não fica reclamando. Se eu tenho essa virtude, eu luto, eu combato, eu suporto, eu supero. Isso aqui é tão importante que até as coisas que na nossa história não deu certo, quando eu rezo bem o Pai Nosso, eu não olho como vítima. Eu digo assim: olha, dessa minha ferida, Deus vai me ajudar a aconselhar alguém. Dessa minha tempestade, eu vou testemunhar para alguém. Dessa dificuldade, desse trigo, vai ter testemunho. O trigo morre para dar frutos. Isso é a virtude da fortaleza, irmão, irmã. Então, se você tem na sua história alguma coisa que você ainda olha com dor, direção espiritual. Traz isso para a luz. Para que um dia você tenha a cicatriz, mas não tenha dor. Precisa curar. Precisa tratar. Por isso Jesus no deserto, diz os padres da igreja, tinha um diretor espiritual. E os padres da igreja vão dizer: quem era o diretor espiritual de Jesus? O Espírito Santo. E o Espírito Santo age na pessoa do sacerdote para direcionar a sua vida no deserto que você enfrenta. Quem se atreve a conduzir a sua vida sozinho não vai dar certo. Todo mundo tem que ter um bom diretor espiritual. Se você não tem, busque
cure as feridas, para das feridas, pela virtude da fortaleza, ter testemunho. O maior exemplo disso que eu vos falo é São Pedro. São Pedro, em um determinado momento da vida, disse para Jesus: eu sou forte, todo mundo vai te trair, mas eu vou ficar. Daqui a pouco o galo cantou e Pedro negou. Ele caiu numa humilhação, depois reparou e depois foi um grande testemunho de fé. Você também, das suas feridas, pela virtude da fortaleza, verá testemunho. Caminhando para frente, uma vez que eu entendo que essa petição me faz invocar o espírito de discernimento e de fortaleza, eu sou capaz de discernir entre ser tentado e consentir na tentação. Então, tentado todo mundo é. Eu sou, você será. Todo mundo será tentado. Vamos dizer isso? Todo mundo será tentado. O que não pode é consentir. Então, vamos lá. Primeira coisa que o demônio faz é a sugestão. Ele sugere. Então vamos ao exemplo mais conhecido. Eva. Eva estava no paraíso, muito bem, tranquila, na amizade com Deus, na santidade original. Veio a serpente e disse: come. A serpente sugeriu. Ali houve uma sugestão. O que Eva deveria ter feito e não fez? Cala-te. Eu tenho a palavra guardada no meu coração. Cala-te. Ela não fez. Ela se achou forte. Ela se achou capaz de dialogar com o demônio. Ela deveria ter rompido. Ela se achou forte e começou a falar. A segunda coisa é o deleite. Ela permitiu que aquilo que a serpente disse, como sugestão, como Deus entrou. Ela se deleitou. Eu serei como Deus eu serei. Eu não vou morrer, diz a serpente. Quantas vezes é assim? Deus diz assim: faltar na missa é pecado, aos domingos. Deus não diz os mandamentos? Então, a sugestão do demônio, a tentação é: dorme um pouquinho mais. Dorme. Depois você vai. Mais tarde você vai. Outro dia você vai. E aí você vem a segunda, o deleite. É mesmo, eu acho que é bom eu ficar aqui. Mais tarde eu vou. Eu mereço. Eu trabalhei a semana inteira. Está entendendo? Mas, aí vem o terceiro ponto. Ao invés de você exorcizar e dizer: levantei, vou na missa. Ao invés de Eva dizer: eu não sou Deus, eu sou criatura, vamos voltar tudo para o seu lugar. O que ela faz? Ela consente, ela come. Então, o demônio sugere, mas a escolha, a vontade é nossa. Está entendendo? Então, o demônio, ele sugere,
Você pode até, como Eva, deleitar, mas depois você pode dizer: não quero, não quero, não leva para o céu, não me salva, sai de perto de mim, rompo, separo, afasto, não quero. É isso que você tem que fazer com o pecado, com a tentação. Você exorcizar o demônio na força da palavra. Deus disse e eu não quero, porque Ele disse que é pecado. Eu não quero, eu não como, eu não falto à missa, com vontade ou sem vontade, eu levanto e vou. Você coloca a sua vontade ali. Você tem a palavra guardada no coração. Lembra que eu disse, para discernir tem que ter oração e palavra. Se você tem a palavra guardada, como a Virgem Maria dentro do seu coração, você não consente no pecado. Você se recorda. Você diz: por mais que a minha carne peça, o meu espírito está em Deus. E eu digo não. Não. Caminhando para o fim, que eu já falei demais, o discernimento desmascara a mentira. Então, a mentira veio ali para Eva como algo bom. O discernimento me faz dizer: aparenta ser bom, mas mata a alma. Eu não quero. Eu desmascaro o demônio. Jesus desmascarava o demônio. E ele disse: quem crê em mim fará as obras que eu faço e farão ainda maiores. Então você é capaz de, na força do Espírito, desmascarar o demônio. Falar: não, eu entendi. Você não me engana. E aí, quando diz não cair em tentação, envolve uma decisão do coração. Hoje se caiu na ideia de que falar de coração é falar de amor, de sentimento, né? Amorzinho, sim. Amorzinho. Mas para nós, o coração é a alma racional do ser humano. É o lugar da decisão. É do coração que saem as coisas boas e as coisas ruins. Então, é daqui de dentro que você decide se pelo céu, pela conversão, pela vida eterna. E é daqui de dentro que você decide as imoralidades, os pecados, os erros, viver nas trevas. É do coração do homem que sai o que edifica, que sai o que derruba. Por isso que Jesus disse: não é o que entra que contamina, mas é o que sai. É do coração que você diz: não, na força do Espírito Santo, pela toque da graça, eu me decido por Deus, eu me decido pela santidade. E é também um coração fechado que se decide a não se converter, a não dar espaço para a graça. Assim sendo, essa petição, meus irmãos e minhas irmãs, nos faz enxergar alguns pontos. A primeira coisa: Deus não nos permite uma tentação maior do que as nossas forças. Então, se Deus permitiu, é porque junto Ele vai te dar a graça que você vai passar por cima disso. Então, todas as vezes que você rezar, não nos deixe cair em tentação, não nos deixe cair em tentação,
Isso você vai se recordar. Eu estou pedindo que Deus não me deixe faltar a graça para me fazer passar por aquilo que humanamente eu acho que eu sou incapaz de passar. Então, sabe, quando você diz assim, Padre, esse pecado eu não consigo. Consegue. Porque Deus não te dá uma tentação, não permite uma tentação maior do que você possa superá-la. Ainda pedimos que Deus não nos deixe cair nas tentações voluntárias. Então, por exemplo, tem coisas que eu busco, como eu disse. E o maior exemplo é São Bento. São Bento, um dia foi visitado por um pássaro preto. E ele, pelo poder da cruz que você trouxe, que nós vamos abençoar daqui a pouco, viu ali uma imagem de Satanás e falou, ó, Área, sai. E depois, logo em seguida daquele pássaro preto, veio uma mulher. E entre pecar e permanecer na graça, ele tirou toda a roupa. E tinha ali um monte de espinhos. Ele se jogou e saiu rolando em cima dos espinhos. Quando ele voltou, ele disse assim, graças a Deus, porque agora em vez de pensar na mulher, eu penso nas feridas. Quer dizer, ele orou e fugiu. Mas, quando nós rezamos, não nos deixe cair na tentação. Nós pedimos a Deus, me faça perseverar até o fim. Porque só quem perseverar até o fim será salvo. Então é muito fácil entrar na igreja, irmãos. Não é verdade? Se você pegar o livro de batismo dessa paróquia, quantos foram batizados? Eles estão aqui? Entrar é muito fácil na igreja. Volta Pedro. Ele entrou na igreja pelo entusiasmo. Eu vou contigo, eu vou morrer por ti. Tem gente que é assim também. Ouve uma pregação, eu vou me converter, eu vou jejuar, eu vou nunca mais pecar. Entusiasmo. Jesus diz assim, olha, põe teu pé no chão, Pedro. Faz metas que você aguenta. Faz um plano de vida que você dá conta. Depois, com seu diretor espiritual, vai aumentando. Francisco Faus vai dizer isso. Quando você for fazer o plano de vida, depois dessa semana de cura, começa pelo que você consegue. Põe o pé no chão. Eu consigo rezar 1/3. Tá bom, então começa pelo 1/3. Depois você reza 2/3. Depois você reza 3/3. Até o dia que você chega e fala assim, consegui chegar no rosário. Louvado seja Deus. Se você não vem à missa todos os domingos, faça ali no plano de vida. Eu vou fazer o propósito de vir à missa todos os dias de guarda. Depois você vem na terça, depois você vem na quarta. Aí você vai entender, eu preciso de Jesus todo dia. Então, como eu como todo dia, preciso ir na missa todo dia. Então, a primeira coisa para perseverar até o fim é colocar o pé no chão. É fazer planos que você dá conta. Quando você conseguir ser fiel nas pequenas coisas, dá um passinho mais. Vai mais para frente.
sobe mais um degrau, sobe mais outro. Quando você cair como Pedro, olha bem para Jesus. Volta, vai no confessionário. Graças a Deus o padre Jefferson não tem preguiça de atender confissão. Toda hora ele está aqui dentro dessa igreja, sentado num banco, com a estola no ombro. Não precisa perguntar, padre, você está atendendo confissão? Mesmo que ele não esteja com a estola, eu tenho certeza, se você chegar e falar assim, padre, eu quero confessar, ele vai dizer, eu confesso. Tenho certeza. Se um dia vocês pedirem uma confissão para o padre Jefferson e ele disser não, vocês podem dar um tapa na minha cara. Então, quando vocês caírem como Pedro, quando a tentação for maior, por fraqueza, porque não vigiaram e oraram, bate ali no ombro dele e diz assim, padre, eu caí. Atende minha confissão. Me dá um conselho. Me dá um remédio, ainda que seja enérgico. Foi perdoado? Repara como Pedro. Persevera. Lembre-se de Pedro. Pedro, no final da vida, quando ele viu os cristãos morrendo, ele disse assim, eu não vou ficar aqui. Eu vou fugir. E aí ele foi. E quando ele estava indo, Jesus estava vindo. E ele olhou para Jesus e Jesus olhou para ele. Ele falou, aonde vai, Senhor? E Jesus disse assim, eu vou para Roma, porque mais uma vez você foi um covarde, fugiu, Pedro. E ele disse, Senhor, volta para o céu, que eu vou voltar para Roma e vou morrer. E morreu de cabeça para baixo, porque não era digno de morrer como Jesus. Então, irmãos, quando você for rezar o Pai Nosso, não nos deixe cair em tentação. Peça a Deus a graça de começar e terminar, de perseverar até o fim. E isso na tua vida também. Aqui tem muita gente que é de pastoral, de movimento, de associação, e outros virão, porque eu tenho certeza que depois dessa semana muita gente vai falar assim, padre Jefferson, eu quero trabalhar, eu quero entrar na catequese, eu quero isso. Eu tenho certeza. Mas persevere no que você assume. Persevere na fé, persevere nos trabalhos, persevere até o fim. Essa é a graça que nós vamos pedir agora em oração. Fique de pé. Feche os seus olhos um instante. Pensa quando você começou na sua vida de fé. Como é que você vinha para a igreja? Como era a sua vida de fé quando você iniciou? Você ia para a vigília, você rezava, você adorava, você vinha na missa. Como era? Como foi aquele primeiro entusiasmo? E olha para a sua vida como é que está agora, a sua vida de fé. Como é que você reza hoje? Que tempo você tem para Deus, irmão? Você tem dito, não tenho tempo para rezar. Você não tem tempo ou você tem dado desculpas? Como é que você tem vivido a missa?
Como é que você tem vivido os mandamentos, a doutrina? O entusiasmo acabou. E hoje você vê que sua vida tem, descido de ladeira abaixo. É preciso pedir hoje, nessa semana de cura: Jesus, não me deixe cair em tentação. Se você está afundado no pecado, diga com mais fé: Senhor, não me deixe cair em tentação. Não me deixe cair no pecado, que eu digo que é o pecado de sempre. Jesus, hoje me desperta para entender que não tem o pecado de sempre, não tem o pecado que eu não consigo vencer. Eu digo: não me deixes cair em tentação, Senhor. E eu sei que o Senhor me dará a graça. Eu sei que o Senhor me dará os auxílios para vencer na tua força. Senhor, não me deixe me acostumar com a miséria. Não me deixe me acostumar com a lama dos porcos. Eu fui feito para o alto. Eu fui feito para as coisas eternas. O Senhor me tirou do lixo e me fez me assentar no lugar de muita honra e distinção, diz o Salmo. Irmão, olha o tamanho da tua dignidade e olha onde você está hoje. É aí que Deus sonhou com você. É na miséria que Deus sonhou com você. Levanta teus braços e numa atitude de decisão hoje, começa a dizer: Jesus, não me deixe cair em tentação. Jesus, me dá a tua graça para me determinar por ti. Eu quero sair da onde eu estou. Eu não quero ficar aqui, Jesus. Eu quero voar. Eu quero subir. Eu quero perseverar. Jesus, me dá a tua graça. Jesus, me dá a tua graça. Se coloca na presença de Deus. Você que está dizendo: mas eu vou ter que renunciar a isso. Não olha o que você está perdendo, irmão. Olha o que você está ganhando. Olha para frente. Jesus disse: deixa que os mortos enterrem os seus mortos. Olha para frente. Se coloca na presença de Deus. Ele é a nossa meta. Nós queremos estar na tua presença, Jesus. Porque a tua presença cura. Porque a tua presença, Jesus, cura as feridas que eu busquei. Quantas são as feridas que você buscou, irmão? Pensa nisso. Há sofrimentos hoje que você buscou, que você foi atrás. Porque se você se deixou ir pela tentação, você consentiu. Não atribua a Deus coisas que você cedeu. Às vezes hoje você está colhendo o que você escolheu. Por isso é preciso romper com as escolhas erradas. É preciso romper com o passado. É preciso romper com relacionamentos. É preciso romper com amizades. É preciso romper com sentimentos. É preciso romper.
estar em tua presença. Quero estar em tua presença, Senhor. Diga isso com toda a tua alma. Quero estar em tua presença. Quero estar em tua presença, Senhor. Se tocado eu for, se tocado eu for por tua misericórdia, novo eu serei. Se tocado eu for por tua misericórdia, novo eu serei. Tua presença cura todas as feridas que causei, todas as feridas que fizeram em mim, Senhor. Tua presença cura, tua presença cura todas as feridas que causei, todas as feridas que fizeram em mim, Senhor. amém. Jesus vai se fazer presente no altar, Ele é a nossa cura. Vivamos intensamente a consagração, com o nosso coração mergulhado no altar. Cantemos o ofertório.